Identidade negra não é meramente dizer que um negro é igual ao outro, que um é igual a um, uma mera igualdade, que a raça negra se distinga ou não das outras raças. Isso seria uma questão de igualdade, desigualdade, seja lá como for. Porém, para a identidade há uma ação afirmativa. Eu afirmo, eu sou negro, eu me tornei negro. Há uma afirmação, há uma mudança de estado de coisas no mundo, há um reconhecimento dessa afirmação, para o bem ou para o mal, há uma constatação real, factual dessa questão, dessa identificação, dessa ação de se identificar, e no fim desse proposto há o que eu chamo de resposta. É uma resposta subjetiva, é uma resposta de uma condicionante subjetiva e que faz com que nós tenhamos e nós vejamos e nós nos consideremos de outro modo. Afro-amigas e afro-amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Pedindo licença aos mais velhos e também levando para vocês essa condução e essa bagagem cultural, étnica, estética, ancestral, negra, aqui na Afro One. E hoje falando um pouco sobre identidade, para desmistificar essa ideia de que a identidade é meramente uma condição de igualdade, aquela igualdade matemática, né, que 2 mais 2 igual a 4, por exemplo. E também não tem nada a ver com a mesmicidade, quando uma coisa é a mesma coisa que outra. Por exemplo, H2O é a mesma coisa que água aqui na Terra. O ponto de ebulição da água é a mesma coisa que a exposição dessa mesma água até 100 graus Celsius, 100 graus centígrados. Todas essas afirmações de mesmicidade, todas essas afirmações de igualdade, elas não ficam aquém para resolver a questão da identidade. É disso, ou por isso, que a questão da identidade ela se sobrepõe a todas as outras questões relacionadas a uma relação interno-externo, vamos dizer assim, o nosso microcosmos, a nossa subjetividade com as intersubjetividades, vamos usar esses termos. E a identidade é o termo que mais pega, que mais tem força. Então a gente usa o termo mais potente, que é a identidade. Mas a identidade negra, ela carrega ainda mais um ponto, ainda mais um elemento. É uma identidade, uma ação de identificar que transforma um indivíduo de uma vez por todas numa parte de um todo, numa parte de uma historicidade, de uma espiritualidade, de uma cultura, ou de um véu de culturas que ele não tinha ou não tinha o suficiente antes. A identidade ela passa a ser algo como um marcador conceitual e essencial do indivíduo. Perdoem minha linguagem demasiadamente ontológica, mas é uma coisa que é preciso saber. Quando você existe enquanto pessoa negra, você se identifica enquanto pessoa negra, você passa para além, vai um estágio adiante e tem outras e outras preocupações para atingir, sociais, políticas, culturais. A sua presença passa a ser não considerada agradável em muitos ambientes, como já não era antes, mas muito mais agora. E tudo isso vai somente se deteriorando do ponto de vista externo. Mas internamente você tem a comunidade, você tem o Ubuntu, você tem o Mudia. Embora não haja essa unidade e unicidade entre as pessoas negras, infelizmente, mas você tem acesso a isso. Então você também tem uma blindagem, você também tem uma consequente forma de escudo, de proteção, que você vai adquirindo enquanto na medida em que você não está sozinho. Então isso é que é importante. Para uma pessoa negra se identificar enquanto tal, é preciso isso. E uma palavrinha ainda sobre
heteroidentificação. É engraçado isso, porque essas coisas só surgem diante de um elemento de colorismo, diante de um elemento de uma mestiçagem que se dizem positiva, e isso só faz com que as pessoas não saibam, ou porque não tenham tido conhecimento, ou porque não tenham tido identificação. Identificar-se também é um ato de trazer para si algo. Independentemente se outros achem ou não que você pertence àquilo, você vai e busca aquilo e diz: eu sou desse grupo. Quando eu me identifico como uma pessoa negra, eu me identifico com tudo que a negritude traz em si. Independentemente se eu tenha a pele retinta, ou se eu tenha a pele mais clara, se eu tenha umas feições menos, evidentemente, coincidentes com as africanas ou mais, isso faz com que eu tome uma identidade, e essa identidade é um fato, independentemente de se aceita ou não. Então, heteroidentificar-se é complicado num país dessa democracia racial a lá Gilberto Freire, que nunca se viu a não ser de forma em persona, em máscara. Então, como é que eu não vou ter vamos dizer assim, um ataque de pessoas que queiram simplesmente levar para si alguma coisa que achem positiva de cotas ou de coisas assim, de benefícios sociais, benefícios econômicos, de acesso mais fácil a critérios que poderiam não ser acessíveis se você não tivesse como inventar uma heteroidentificação. Eu não digo que seja fácil porque seja um caminho mais simples, porque tudo isso vem de luta, vem de muita batalha, de muitos movimentos que não se cruzaram os braços e não se pararam. Mas vamos lá, vamos ver como essa heteroidentificação prejudica ou não essa ideia de negritude já tão prejudicada. Então esse é só um spoiler do que a gente vai falar ainda sobre identidade em cursos aqui na Afro One. Eu os convido a se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, tudo aquilo que vocês já sabem, para a gente ter contato, para vocês terem o alerta para quando as coisas novas aqui vão surgir e a gente continuar conversando. Certo.